Aqui estão as práticas mais fascinantes, e para alguns, repulsivas que eram comuns no Antigo Egito. O teste de gravidez baseado em urina. Acredite ou não, um papiro do Antigo Egito revela um teste em que as mulheres urinavam em sementes de trigo e cevada por vários dias para desvendar os segredos da maternidade iminente. As mulheres passavam esse tempo observando cuidadosamente o crescimento das sementes, aguardando ansiosamente sinais de vida. Se a cevada germinasse, significava que uma preciosa menina estava a caminho. Por outro lado, se o trigo germinasse, um saudável menino logo chegaria. Notavelmente, esse teste apresentou uma taxa de precisão de 70% quando foi testado cientificamente em 1963, mostrando que a sabedoria antiga, às vezes, superava as expectativas. Mas as maravilhas do Antigo Egito não pararam por aí. Vamos contar sobre outro método de detecção de gravidez que vai surpreender você. Os egípcios e os gregos da antiguidade acreditavam que, ao inserir uma cebola ou alho em sua região mais íntima, era possível determinar a presença de um bebê. No dia seguinte, realizava-se um exame olfativo crucial. Se o hálito carregasse o cheiro inconfundível de cebola ou alho, concluía-se que não havia nenhum bebê crescendo em seus ventres. Embora esse método pareça bizarro e pouco ortodoxo, ele é um testemunho dos esforços que as culturas antigas faziam para desvendar os mistérios da vida. Servos morriam com seus senhores. Você já ouviu a fascinante história de como os leais servos de faraós e outras figuras influentes do Antigo Egito eram, supostamente, mortos cerimonialmente e enterrados junto com seus senhores? Essa prática peculiar acreditava-se garantir a assistência desses servos na vida após a morte. Embora muitos descartem isso como mera mitologia, a realidade é muito mais perturbadora. Embora a tradição de sacrificar servos e colocá-los nas câmaras funerárias tenha desaparecido durante os períodos posteriores do Antigo Egito, esses sacrifícios de acompanhantes foram, em certo momento, uma prática comum. Surpreendentemente, aqueles que passavam por esse ritual sacrificial talvez não considerassem um ato cruel. Os antigos egípcios tinham uma visão complexa sobre a morte e estavam profundamente preocupados com a continuação da vida além do reino terrestre. De certo modo, eles estavam mais focados na vida em si do que em seu inevitável fim. Os servos escolhidos para acompanhar seus senhores na vida após a morte eram considerados privilegiados e tinham a oportunidade de servir fielmente essas figuras estimadas até mesmo além da morte. No entanto, só podemos imaginar a ansiedade que eles experimentavam ao saber que seu destino estava ligado ao imprevisível falecimento de seus senhores. Controle de natalidade na antiguidade. No campo do controle de natalidade ao longo da história, percorremos um longo caminho desde os métodos antigos até as maravilhas modernas que temos hoje. Embora preservativos e pílulas possam parecer a norma atualmente, vamos embarcar em uma viagem curiosa ao passado e descobrir as práticas surpreendentes de controle de natalidade dos notórios antigos egípcios. Você ficará impressionado ao revelar o segredo surpreendente que eles acreditavam afastar gravidezes indesejadas. Imagine uma mistura de mel e esterco de crocodilo. Sim, você ouviu certo, esterco de crocodilo. Essa mistura repulsiva era generosamente aplicada nas delicadas áreas íntimas das mulheres. Surpreendentemente, os antigos egípcios acreditavam que essa combinação profana agia como um poderoso espermicida. Vamos fazer uma pausa e deixar isso assentar. Você consegue imaginar o horror de aplicar excremento de crocodilo em suas partes mais íntimas? É um pensamento repulsivo que nos deixa coçando a cabeça em descrença. Embora eles possam ter tido suas razões, não podemos deixar de estremecer com as possíveis consequências de um método de controle de natalidade tão peculiar. Talvez, no contexto de seu conhecimento limitado, os antigos egípcios pensassem que essa mistura desagradável seria eficaz. No entanto, na realidade, essa mistura rudimentar poderia ter aumentado as chances de concepção, em vez de preveni-la. É uma ironia amarga que seus bem-intencionados esforços para evitar a gravidez pudessem, sem querer, levar exatamente ao resultado que tentavam evitar. Portanto, brindemos as maravilhas do controle de natalidade moderno e nos despeçamos do desastre de mel e esterco de crocodilo do mundo antigo. Cuidados capilares no Antigo Egito. Na majestosa terra do Antigo Egito, buscar cabelos sedosos e brilhantes era mais do que um ritual de beleza. Era um símbolo de prestígio e status social. Os egípcios não poupavam esforços em sua busca por madeixas vibrantes e jovens, e seus criativos tratamentos para cabelos grisalhos vão deixar você tanto intrigado quanto enojado. Os egípcios criaram uma infinidade de tratamentos inovadores que vão fazer sua cabeça girar. Imagine o misticismo de ferver o sangue de um bezerro preto com óleo precioso, criando uma poção que prometia restaurar o brilho juvenil do cabelo. Sim, você ouviu direito.
Os egípcios acreditavam que essa mistura única possuía propriedades mágicas capazes de transformar fios opacos em uma vibrante coroa de beleza. Mas espere, pois os egípcios não pararam por aí. Sua busca por madeixas eternamente jovens os levou a combinar elementos do reino animal de maneiras extraordinárias. Seus métodos de rejuvenescimento capilar incluíam o uso de cascos de tartaruga, vértebras de pássaros e a incomum combinação do casco de um burro com secreções de uma cadela. Eles acreditavam que tais misturas possuíam o poder de desbloquear a fonte da juventude para seus preciosos cabelos. Prepare-se para um último remédio que pode deixá-lo em descrença. Os egípcios não hesitavam em utilizar métodos pouco convencionais em sua busca pela excelência. Eles ousaram usar fígado podre de burro, cuidadosamente transformado em pequenas bolas e cozido com os óleos mais finos. O propósito: nada menos do que nutrir seus cabelos e restaurar sua vitalidade. Os esforços que eles faziam são verdadeiramente extraordinários. Embora essas práticas antigas possam parecer ultrajantes e nojentas para nossa sensibilidade moderna, elas demonstram um compromisso inabalável dos egípcios em preservar seus cabelos exuberantes. Sua paixão e dedicação para manter suas madeixas lustrosas são testemunho de sua temporal busca pela beleza. Festival da Fertilidade. No reino dos faraós, os egípcios tinham uma crença única: o universo surgiu da própria essência do deus Atum. Segundo a lenda, esse poderoso deus encontrou êxtase no prazer solitário, e, no momento do clímax, a criação floresceu. Mas como isso se relaciona com o majestoso Nilo? O Nilo, a corrente vital do Egito, era considerado conectado ao divino ato de Atum. Acreditava-se que o fluxo desse poderoso rio refletia o número de vezes que Atum trazia seu presente cósmico ao mundo. Para homenagear seu deus e garantir a abundante nutrição do Nilo, os faraós realizavam um tributo extraordinário. O faraó, o reverenciado governante do Egito, posicionava-se na margem do rio e realizava o sagrado ato de prazer solitário com profunda devoção, uma réplica simbólica do presente essencial de Atum para a criação. Esse ato evoluiu para um ritual precioso, realizado anualmente pelo faraó como um testemunho de sua relação com os deuses. No entanto, o faraó não estava sozinho nessa espetacular cerimônia. Os participantes masculinos, cheios de expectativa e fé, uniam-se a ele nessa antiga tradição. Juntos, despidos de suas vestes e abraçando a vulnerabilidade de sua humanidade, seguiam o exemplo de seu líder. Acreditava-se que essa experiência coletiva multiplicava os benefícios e garantia uma colheita farta para todo o reino. Essa grande celebração ficou conhecida como Festival da Fertilidade, um momento em que as linhas entre mortais e deuses se tornavam indistintas. Era um festival maravilhoso, repleto de entusiasmo e excitação, pois os egípcios acreditavam que, ao se unirem em sua dedicação, poderiam assegurar a fertilidade e a prosperidade de seus campos. Deixe sua imaginação voltar no tempo, para uma era em que os faraós estavam no cruzamento entre divindade e humanidade. Imagine o esplendor do Nilo, testemunhe o ato solene, mas inspirador, do faraó, e sinta a unidade e a esperança que ressoavam nos corações de todos os que participavam.